Boa noite, irmãos. Cumprimentamos a todos com muita alegria, todos que aqui comparecem na nossa casa para esses momentos de reflexão. Damos o nosso boa noite ao Paulo Rogério, que aqui representa a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, nosso querido trabalhador da nossa casa. Boa noite, Selma, nossa querida vice-presidente. Boa noite, a nossa palestrante, a psicóloga Luciane Valdívia, que estará conduzindo as reflexões desta noite. De imediato, convidamos os irmãos a unirem seus pensamentos, as nossas almas, nesta prece a Deus. Senhor, dedicamos a Ti, Senhor, uma vibração de nossa alma que, sinceramente, reconhece, agradecida, reconhecida pela oportunidade que Tu nos renova. Desses momentos, desse ambiente, da assistência amorosa, da espiritualidade, para esses instantes de reflexão. Quando buscamos respostas, buscamos avançar no conhecimento das leis que regem o nosso destino, da Tua vontade, Senhor. Conhecê-la, para assim nos ajustarmos. Abençoa o nosso propósito do esclarecimento, do progresso espiritual. Envolve-nos na Tua paz, que esses momentos transcorram com muita harmonia. Inspira-nos o entendimento. Permita-nos, Senhor, nos sentirmos hermanados pela fraternidade que o Cristo nos recomenda. E que esses momentos assim sejam muito proveitosos para todos esses Teus filhos que Te agradecem por esta oportunidade. Seja feita a Tua vontade, que assim seja. Então, ao cumprimentar todos os irmãos, estamos aqui abrindo mais um ciclo de palestras dos Encontros Fraternos. Esse ciclo de palestras que é promovido, apoiado pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Esse é o 10º ciclo anual, 10 anos que nós nos encontramos aqui no segundo sábado do mês, de modo geral, salvo exceções, para aproveitarmos esses recursos que nos são oferecidos para as nossas reflexões sobre assuntos tão importantes, tão interessantes quanto esses que motivam a nossa presença nesta noite. Nós gostaríamos de ouvir a palavra do nosso irmão Paulo Rogério, que está aqui, trabalhador da nossa casa e também representando a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Estava lembrando aqui do ano de 2005, né? Foi o ano que nós propusemos essa tarefa, né, de trazer colegas da Associação Médico Espírita e de outras casas espíritas que fazem um trabalho de estudo, né, de desenvolvimento de temáticas, e já se passaram 10 anos, né? Gostaria muito de agradecer, em especial ao Pércio, né, pela acolhida que sempre nos deu aqui, por ter possibilitado que a gente desenvolvesse esse espaço, né, de conversa, de reflexão, que para nós da associação foi muito importante, né, e esperamos que tenhamos tido sucesso de também levar a todos os amigos que aqui comparecem um pouco de informação, né, alguns momentos de elevação espiritual, que nós possamos renovar o contrato de mais 10 anos, de repente, para 2024. Né? Bom, sempre lembrando, né, essa é uma tarefa, esse ciclo é uma parceria aqui da casa, né, com a Associação Médico Espírita, e a qual nós sempre, volta e meia, renovamos aqui os votos para que todos possam participar de outras atividades, né, conhecer a nossa instituição. Ao longo desses 10 anos, acho que se cresceu bastante. Temos agora uma sede, né, uma sede física, que fica aqui no bairro do lado, no bairro Santa Cecília, né, na rua Alcides Cruz, número 379. Convidando também a todos que têm possibilidade, acesso à internet, de acompanhar também pelo nosso site, pelo Facebook, que é um trabalho que fazemos também de divulgação dessa temática da espiritualidade, né, e sua conexão com a saúde. Ao longo desses 10 anos, acho que nós acompanhamos também um grande aumento, né, da relevância desse tema no meio médico, no meio psicológico, né, no debate acadêmico de um modo geral. Né.
Em maio, agora, nós temos na Santa Casa um simpósio, né, em torno desse tema, da espiritualidade e da morte, né, em pacientes terminais. Tivemos agora há pouco no Teatro Dan Higgs um grande evento também, reunindo profissionais do Brasil, de fora do Brasil. Nós teremos em setembro o Congresso Estadual da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, né, acho que é o 6º Congresso Estadual da AME, que vai se dar no Hotel Embaixador. Né. Convido a todos a acompanharem pelo site, pelo Facebook, mais informações, que eu não tenho ainda de antemão exatamente as datas. Me parece que é em 7 de setembro, né? 7 ou 8 de setembro, naquele feriado de 7 de setembro. Bom, ao longo desse ano, então, nós vamos trazer aqui outros colegas, né? Dia 14 de junho será nosso próximo encontro com a psicóloga Michele Ponzoni dos Santos, que vai falar sobre o amor e a cura do espírito. No mês seguinte, dia 12 de junho, o psiquiatra Leandro Pizzuti também vai estar conosco, desenvolvendo uma temática ainda em aberto. 9 de agosto, então, Elizabeth Schuch, uma psicóloga trabalhadora e coordenadora da parte espiritual da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, vai estar conosco. Retornando, dia 13 de setembro, o Rogério Pereira, né, que a maioria de vocês conhece, falando sobre a ciência das emoções. Dia 11 de outubro, também o Paulo Renato Goulart, palestrante que, né, frequentemente está aqui conosco, vai falar sobre a humildade e a mansuetude, virtudes bem-aventuradas. E encerrando a temporada, em novembro, né, como é tradicional, sempre de maio a novembro, o Alexandre Fontoura dos Santos, que é historiador e palestrante espírita, vai finalizar com o tema Psicologia e Reencarnação. Então, estão todos vocês convidados, né? É uma atividade aberta, não é uma atividade exclusiva para trabalhadores ou frequentadores da casa. Então, que vocês possam ser também multiplicadores do convite, amigos, vizinhos, né, colegas, que possam comparecer e desfrutar desses momentos conosco. Muito obrigado pela participação, pela vinda de vocês, pela contribuição com os alimentos, né, com os quilos, que têm sido levados diretamente para o Hospital Espírita, que seus pacientes, especialmente os do SUS, né, precisam desse apoio. Muito obrigado e que tenhamos uma ótima noite. Muito bem. Então, irmãos, vamos dando continuidade ao nosso encontro de hoje. Teremos que a psicóloga Luciane Valdívia, que está pela primeira vez aqui conosco, né? Nós a abraçamos muito fraternalmente, dizendo da alegria de recebê-la e da expectativa que temos de ouvi-la, falando sobre o tema parentalidade e espiritualidade, o desafio de sermos pais nos tempos atuais. Vamos ouvir. Uma boa noite a todos. É uma satisfação para mim estar aqui. Eu sempre vejo esses momentos como uma grande oportunidade, uma oportunidade de poder falar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu sei e sair daqui certamente muito mais renovada e muito mais cheia de conhecimentos, aprendizados e amor. Quanto mais se doa, mais se recebe. Eu quero agradecer especialmente ao Paulo Rogério pelo convite, pela confiança, e à Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, na pessoa do Sr. Pércio. Muito obrigada. E obrigado por vocês por estarem aqui, vendo o que será que essa psicóloga que vocês não conhecem, nunca viram, vem falar sobre parentalidade. Quantos de vocês aí já têm filhos há tanto tempo, já têm netos, já têm bisnetos, talvez? O que será que eu posso acrescentar? Eu vou levantar um pouquinho e eu queria que essa nossa conversa aqui seja bastante informal, seja bastante tranquila, que vocês possam ficar à vontade e me interromper sempre que vocês acharem oportuno, tá? Que a gente possa ter esse canal de comunicação. Bom, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, tenho uma formação psicanalítica e já trabalho com crianças desde 1994, faz algum tempo.
que eu sempre ouvi, né, como psicóloga infantil, assim, dos meus colegas, inclusive, né, psicólogos. Luciane, tu vai trabalhar com psicologia infantil? Tu tem certeza que tu quer trabalhar com crianças? Não, o problema das crianças são os pais, tu não está entendendo. Tu vais começar a trabalhar com crianças e tu vai te deparar com os pais, com as famílias, e aí tu vai ver que todo o problema está neles, então vamos tirar os pais do tratamento, né? Eu sempre ouvi muito isso e ainda ouço, cada vez menos, felizmente, mas ainda ouço. E uma resposta que sempre me veio assim: os pais não são o problema, os pais são a solução. Porque sem os pais nada se faz, nada se cria. As crianças não existiriam, não é? Nós não existiríamos aqui sem os nossos pais. Por bem ou por mal, de alguma forma, nós chegamos aqui. Então, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês. Para onde é que eu tenho que apontar isso? Não é só assim. Aí, por que ter um filho? Tá. Por que a gente resolve... Né? Acho que quantos de vocês aqui são pais biológicos ou não? A imensa maioria, que bom, né? E os que talvez não são, ainda daqui a pouco vão a ser, né? Ainda tem algumas crianças, eu trouxe as minhas aqui, elas vão me desmentir, tudo isso que eu estou falando para vocês, elas vão aqui me desmentir. Bom, por que a gente deseja ter um filho? Qual é o propósito? Né? André Luiz nos fala sobre planejamento reencarnatório. Que a grande maioria de nós que estamos aqui no planeta Terra, a gente, em algum momento, antes de encarnar, nós fizemos um planejamento. Né? Definimos o que nós iríamos estar aqui, tem até um departamento, né, de planejamento reencarnatório, qual vai ser a nossa missão, qual vai ser o nosso propósito, quem serão os nossos pais, o que nós viremos fazer aqui na Terra. Tudo começa lá, com uma decisão, no mais das vezes, afirmativa, pensada, consciente. Da imensa maioria de nós. Outros não, mas a imensa maioria, acredito que a maioria que esteja aqui, sim. Né? Então, quando a gente decide reencarnar, a gente tem um plano. E o que realmente acontece quando a gente está aqui depois na Terra? A gente... Aqui, por bem, né, pelo nosso próprio bem, a gente tem um esvanecimento. A gente fica intuído, a gente fica com uma lembrança, a gente fica com uma sensação do que eu tenho que fazer. Só que a gente não pode esquecer que, para que a gente nasça, um pai e uma mãe precisam querer. Um pai e uma mãe precisam aceitar-nos aqui. E esse planejamento é feito também com as pessoas que já estão encarnadas. E firmadas, muitas vezes, só lá na espiritualidade. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de um conceito chamado de cocriação. O que é cocriação? Deus é o grande criador de tudo que existe, de tudo que é vivo, de tudo que é de amor. Sim. Mas nós aqui, como pais, né, e me incluindo, nós também aceitamos esse compromisso. Nós também fizemos parte dessa decisão. E essa decisão ela não pode ser tomada de uma maneira leviana. E quando isso acontece de uma maneira não pensada, não planejada, por N razões aqui que eu poderia citar, e, de qualquer forma, a gente precisa começar a ter consciente o nosso papel aqui como pais, como co-criadores dessas crianças, desses adolescentes e das pessoas que estão aqui para poder trilhar a sua nova caminhada reencarnatória. É claro que esse planejamento ele também é mediado por uma coisa que a gente chama de livre-arbítrio, certo? Um livre-arbítrio de, bom, daqui a pouco eu penso assim lá que eu deveria ter um filho e saio lá da dimensão espiritual, reencarno, venho, fico adulto, caso, e aí, por algum motivo, eu decido não ter. Isso, por acaso, é algo ofensivo?
as leis de Deus? O que vocês acham? Por que não? E esse livre-arbítrio, eu gosto de falar muito sobre isso. Sim, tem-se o livre-arbítrio, mas, às vezes, ele está assim, condicionado a algumas coisas. Porque, às vezes, a gente decide não ter, e aí, assim mesmo, tem. Né? A minha filhada mesmo, a minha comadre, aquilo assim foi absolutamente quase que impossível ela ter tido a minha filhada. Era uma coisa assim muito, né? E realmente a minha filhada nasceu independente de qualquer coisa que pudesse ter sido feito de método contraceptivo, e efetivamente foi, e ela está aí. Mas assim, se a gente tem livre-arbítrio, Luciane, como é que aconteceu? Como é que nascem as pessoas? Como é que às vezes acontecem as gravidezes? Alguém falou aqui que eu ouvi de rabo de ouvido sobre merecimento, né? Esse livre-arbítrio também é condicionado pelo nosso merecimento. É quase, eu estava lembrando hoje, pegando a minha fatura de cartão de crédito, e lembrei isso como um exemplo de merecimento. É o quanto é que eu tenho e quanto é que eu posso gastar, né? Quanto é que eu tenho de merecimento, quanto é que eu posso usar, quanto isso vai ser, para mim, aos olhos de Deus, justo. Quanto isso vai ser, para mim, aos olhos de Deus, justo. Porque tudo, absolutamente tudo, no mundo, de pior e de melhor, acontece dentro da justiça de Deus. Por mais que isso seja difícil de aceitar e de pensar em todas as barbaridades que a gente ouve, tudo acontece sob as leis de Deus, tudo acontece de acordo com a justiça divina. Então, quando a gente se vê grávida ou grávidos, né, os homens se veem pela chegada de um filho, independente daquilo ter sido conscientemente, arbitrariamente planejado ou não, aquilo é justo. E aquilo, a partir dali, se institui um compromisso. Um desejo de filho. O desejo de filho provém do amor maduro entre duas pessoas, os quais podem desejar a criança em si mesma, dando-lhe um sentido de individuação e não desejá-la como mera extensão. Esse seria um ideal. Né? Mas daí, assim, nisso que a gente está falando, não era para ter acontecido, e no fim acabou acontecendo e tal, e aí veio, e eu imaginei que ia ser uma coisa, e no fim está sendo outra absolutamente diferente, e aí como é que eu faço? Amor maduro. O amor, a decisão, o compromisso e a consciência, dentro dessa ideia que eu estou começando a desenvolver com vocês de cocriação, tem que estar sempre presente. Porque, no mais das vezes, os tempos vão ser difíceis. E nós vivemos tempos difíceis. E quando é, então, que se inicia, né, esse processo assim, de vinculação entre pais e filhos? O Emmanuel, no Consolador, nos fala assim: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. E lembrando assim, família é aquela que recebe uma criança para cuidar. São os adultos que recebem uma criança para cuidar, independente de ser biológico, independente de não ser biológico, independente de ser um afilhado, um neto, é alguém que recebe o compromisso de cuidar e orientar uma criança. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Essa é uma das definições que eu encontrei dentro da doutrina espírita. Agora, vocês querem ver uma coisa? Olha uma das definições do Brazenton e Cramer, que são dois psicanalistas, são médicos, psiquiatras, e falam sobre interações mãe e bebê. E não são espíritas, até onde eu sei. A vinculação entre pais e bebê é desencadeada muito antes do nascimento, quando um casal deseja ter um filho, e as fantasias que nascem desse desejo desencadeiam o processo de vinculação. Não é parecido? Que coisa, né? Meus amigos psicanalistas hoje não sabem disso. Não sabem que, de acordo com isso, é muito particular, tá?
particular, é muito meu. Eu entendo o processo do inconsciente, desse desejo, dessa vontade, consciente ou não, de ter um filho, de acordo com aquela nossa voz interna, do nosso inconsciente, do nosso espírito maior, que lembra, em alguns momentos intuitivamente, outros mais assertivamente, do compromisso que nós assumimos no nosso projeto reencarnatório. O inconsciente psicanalítico como um registros de memórias de todas as nossas existências. Então, aquilo que existe hoje, aquilo que existiu ontem e aquilo que existirá amanhã, de alguma forma, se confunde, porque, afinal, a gente sabe que o tempo é uma mera ilusão. Então, o nosso desejo, tanto de ter um filho ou de não ter um filho, esse compromisso, ele começa lá na espiritualidade, começa dentro do coração, dos nossos corações e sob a justiça de Deus. Então, a gente se torna pai e mãe, né? A gente se torna pai e mãe. Daí, o que a gente faz? Luciane, eu imaginei assim que ia ser uma coisa completamente diferente, né? E aí, quando eu vi, eu não tinha mais vida. Quando eu vi, eu não podia nem ir no banheiro. Eu já ouvi relatos assim de mães, principalmente, né? Não podia nem ir no banheiro, porque, né, chorava, ou estava lá na porta, e eu tinha que dar o seio, e aí eu tinha que levar. E o pai fica assim, às vezes, desesperado. Eu não sei por que ela chora, né? Não é assim. Isso não aconteceu só comigo. Então, quando a gente se torna pai e mãe, a gente precisa de algo absolutamente, junto disso tudo que eu já falei, o amor, o desejo, enfim, uma coisa absolutamente simples, prática e real. A gente precisa de tempo. Tempo. E é tudo que a gente não tem hoje em dia, né? A maioria está sempre correndo atrás da máquina. Tem um pediatra que eu gosto muito, até ele tem um site, ele é José Martins Filho. Ele fala de um conceito chamado criança terceirizada. O que é a criança terceirizada, né? A gente vai lá, todo mundo está tendo filho, eu já estou com 30 e poucos anos, minhas amigas todas engravidaram, então eu acho que eu vou ter que engravidar também, né? Porque, afinal de contas, a gente casa para ter filhos, e aí eu vou lá e engravido. Só que a minha rotina é de trabalhar 50 horas por semana. Então, o que a gente faz com a criança? Terceiriza, né? Dá para a avó, dá para a creche. Tá, mas, Luciane, eu tenho que trabalhar. Tu está achando que eu sou, assim, vida mansa? Né? Eu tenho que trabalhar, meu dinheiro faz diferença no orçamento. Faz diferença no orçamento. E daí, como é que faz? E daí, sim, aparecem as avós, daí aparecem as tias, aí aparecem os irmãos mais velhos, e aí aparecem, às vezes, a escola ou a creche, quando não há outra opção. Mas o mais importante é que se tenha tempo interno e tempo real também. Eu falei desse pediatra José Martins Filho, porque ele defende uma bandeira e que eu